Um aleikum para todos, nesta tarde de terça-feira, quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, e Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos, Reneri Tukiri para todos. Quero fazer um comentário sobre uma pessoa que muitos dizem que fez, outros dizem que não fez. O que é? Eu quero fazer um comentário sobre Davi e Betseba. O comentário de Davi sobre Betseba e sobre Urias. Realmente Davi cometeu adultério? Qual é a linha teológica que prova a esta razão? Qual é a linha teológica? Quando nós olhamos e observamos a palavra de Deus, a gente descobrimos algumas coisas. E quando nós olhamos para a cultura judaica, também descobrimos algumas coisas. Quando nós olhamos para a cultura dos reis de antigamente, também descobrimos algumas coisas. Vamos observar? Vamos falar um pouco dessa tese? Se Davi realmente cometeu adultério? A primeira raciocínio da linha teológica é que o povo olha só para Davi. Então vamos olhar agora em outra linha teológica para Davi, olhar para Urias e olhar para Betseba. Vamos lá. Existem 10 pontos sobre a linha teológica que prova que Davi não cometeu adultério. Então vamos lá. Primeiramente, primeiro ponto, a gente temos que descobrir quem era Urias. Quem era Urias? Urias era judeu? Urias era hebreu? Urias era israelita? A história diz que Urias não era israelita. E por não ser israelita nem judeu, ele tinha que pagar pelo pecado de morte, pela lei judaica, porque ele era um geteu. E por ser geteu, era uma das linhagens que era contra Israel, contra o povo de Israel. O segundo ponto da linha teológica é que todo aquele que era geteu, ele não poderia estar junto, misturado com o povo de Israel. E a história diz que ele, sendo geteu, ele casa-se com uma mulher de sangue limpo, de sangue puro. E quem é esta mulher que ele se casou? Sim, Betseba. Betseba era uma descendente dos levitas. Era levita e era de sangue limpo. Só que Urias era geteu e não era do sangue limpo. Então só por isso, pela lei de Moisés, já desconsidera isso como um adultério, se considera isso como pecado de morte, pela lei de Moisés. O terceiro ponto de raciocínio é que Urias não obedeceu à ordenança de Davi, quando Davi declarou para ele se deitar com Betseba. Ele não quis se deitar. Ele se embebedou, encheu a cara de vinho e dormiu fora de casa. A quarta linha teológica é textual. No texto bíblico, não declara escrito o nome e Davi caiu em adultério. E Davi adulterou. E Davi cometeu adultério. Não tem essa formalidade. Por quê? A quinta raciocínio da linha teológica é que Natã, o profeta daquela época, veio e declarou para ele que ele fez uma coisa horrível, mas não definiu qual seria este pecado. Natã disse que ele fez uma coisa horrível, uma coisa terrível, mas Natã não declarou em adultério, não declarou pecado de adultério. Olha só que interessante. A sexta linha teológica declara que Davi tinha roubado a mulher de Urias por ser rei. Por questão de ser rei, poderia o rei tomar uma mulher para si. Olha só que interessante. A sétimo raciocínio da linha teológica é que diz que as tradições judaicas e cultura diz que todo soldado militante que ia para uma guerra,
ele tinha que assinar uma carta de pré-divórcio. 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 Por quê? Porque se o soldado morresse na guerra, Davi poderia tomar sobre si a sua esposa para cuidá-la. O outro ponto de linha teológica é que o livro chamado de Gemera e Agadot afirma esse conceito da cultura de Israel, que todo soldado tinha que ir para a guerra e ele tinha que ir com a carta de pré-divórcio, se acontecesse de morrer na guerra. A oitava linha teológica, a nona linha teológica, é que o rei, no tempo, poderia tomar algumas mulheres para si, para levar para o palácio. E a 10ª linha teológica declara que naquela época, se Davi tivesse a filha, o filho nascido pela Betseba, ia ser um filho de alta inteligência, de alto intelectual. Olha só que interessante. Esta criança ia nascer com alto intelectual e alta inteligência. Então, guarde isso e medite na presença do Senhor. Isto é só um comentário sobre Betseba e Davi.